A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, hoje eu venho falar do livro de Hebreus, capítulo 12, que o Espírito Santo de Deus me conduza nessa palavra e que todo impedimento e que todo embaraço caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Então, aqui a partir do verso 2, olhando para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, o qual pela alegria que foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, o que o Senhor Jesus nos diz hoje? Que o preço foi pago naquela cruz. Para que nós hoje pudéssemos ter acesso direto ao Pai, à graça de Deus. Jesus foi como ovelha para o matadouro. Lá ele foi humilhado, foi açoitado, foi injustiçado, caluniado, invejado, torturado. Jesus passou por tudo, por todo tipo de sofrimento, mas permaneceu firme em obediência ao Pai. Então Jesus nos ensina que o Evangelho é cruz. Seguir o Evangelho não é fácil, exige renúncia, e nem todos querem renunciar para viver a vontade de Deus. Querem aceitar Jesus como Salvador, fala que é cristão, mas não tem mudança de vida. Continua vivendo como uma velha criatura. Não tem como viver como uma velha criatura. Por isso que o acesso ao céu é difícil. Por isso que a porta é estreita. Porque poucos estão dispostos a renunciar às suas vontades para viver a vontade de Deus. E aqui no versículo 4 diz, você ainda não resististes até ao sangue, lutando contra o pecado. Então o Senhor fala pra gente, lutar contra o pecado. E aqui fala, no versículo 5, filho meu, não despreze o castigo do Senhor, e não desfaleças quando te fores repreendido por ele, pois aquele a quem o Senhor ama também castiga, açoita a cada filho que recebe. Se suportai o castigo, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Deus corrige sim, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Até aqui no versículo 29 fala, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, Deus, quando ele tem que corrigir, ele corrige mesmo. Por que o Senhor, às vezes, pesa a mão sobre nós? Para que nós não venhamos nos desviar do caminho de Deus. Porque se tudo ir bem na nossa vida, se tudo ir mil maravilhas, automaticamente nós vamos se afastando da presença do Senhor. Então, para que isso não aconteça, Deus está ali, nos corrigindo, nos espremendo, né? E quantas vezes for necessário, vamos descer a casa do oleiro para ele nos refazer um novo barro, um novo vaso. Então, aqueles que falam que Deus não corrige, Deus corrige sim. Mas ele não corrige por mal. Ele nos corrige para que nós venhamos permanecer firme na presença dele. Para que nós não venhamos perder a graça. Porque a graça não é de graça. A graça exige renúncia. Exige uma vida de santidade. Uma vida no altar. Então, falar que aceitou Jesus é fácil. Mas a gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Aí aqui no versículo 12 diz, portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. É fácil, meus irmãos? Não é fácil. Então, mesmo cansados, sobrecarregados, nós temos que seguir em frente, dar bom testemunho, para que nós venhamos, pelo nosso testemunho, ajudar outras pessoas a se levantarem, ajudarem outras pessoas a conhecer, querer beber dessa água, dessa fonte que nunca para de jorrar. Porque se nós ficar capengando, caído, desanimados, como que a gente vai ganhar almas para o reino de Deus? Como que vamos dar testemunho do amor de Cristo, do amor de Deus, o amor que Deus tem por nós? E aí Deus pede também, para que nós venhamos seguir em paz com todos os homens, com todas as pessoas.
Isso não quer dizer que a gente vai pôr pessoas na nossa vida para adentrar na nossa intimidade. Não, mas que nós possamos seguir em paz com todos, ainda que muitos não queiram seguir em paz conosco. Nós devemos fazer a nossa parte. E não deixar que a raiz da amargura venha tomar conta do nosso coração. Porque às vezes, meus irmãos, as lutas são tão grandes, os levantes são tão grandes, né? Que a gente começa, parece que quanto mais a gente busca a presença do Senhor, mais provado a gente é. E a gente às vezes acaba ficando desanimados. Então Deus pede para nós vigiar, para que a gente não venha ficar amargos, para que a amargura não venha nos afastar da graça, né? Que a gente não venha fazer igual Esaú, que vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilhas, né? De sopa de lentilhas. Que a gente não venha trocar a nossa vida com Deus com coisas deste mundo que leva à morte eterna. E é isso, meus irmãos. Então, o Evangelho é cruz. O Evangelho não é brincadeira, é sério, é a palavra de Deus. Então a gente tem que ter temor, tremor. Jesus, é o nosso mediador de um novo pacto. Então um novo pacto foi feito através do sacrifício de Jesus. Então que nós possamos se agarrar à palavra de Deus, né? Ter fé no nosso Senhor Jesus, porque Deus enviou Jesus para nos salvar e Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e Ele vive. Ele está à destra do Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. E que possamos pedir para o Santo Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, para nos orientar na caminhada, porque a caminhada do cristão não é fácil. Haverá perseguições, haverá injustiças, calúnias. Muitos acabam, perdendo a vida por não negar a tua fé. Por não negar a fé. Então, Evangelho é cruz, é renúncia. Vamos passar por lutas, humilhações, perseguições, dificuldades. E no meio de tudo isso, vamos estar sendo purificados, porque ninguém pode entrar no reino de Deus de qualquer jeito. É necessário uma purificação. Que Deus te abençoe.